Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece sempre aqui no meu Instagram, Sérgio Taldo. Hoje, sábado, dia 19 de setembro, teremos uma live muito especial que vai mexer com muitas pessoas. Falaremos de educação corporativa no Brasil e transformação digital antes e pós-Covid-19, com a nossa amiga Eleonora Ricardo. Eleonora Ricardo, do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Então eu vou deixar o nosso comentário fixo, que vai ficar aqui no bottom de nossa live. Então, live extra, hoje, sábado, dia 19/9. O tempo está passando muito rápido. 17 horas. Com Eleonora Ricardo. E vamos escrever também o tema da nossa live, que vai ficar aqui embaixo. O tema da nossa live será... É um tema um pouco longo, mas vale a pena. Educação corporativa no Brasil e transformação digital antes e pós-Covid-19, que está dando muito, mas muito o que falar, porque verdadeiramente fez uma disrupção geral, obrigou cada um de nós a se transformar, nós estamos nos transformando e verdadeiramente um novo mundo desponta, mais acelerado, mais conectado, né? Muito mais diverso daquele mundo que nós tínhamos, e vamos entender um pouco sobre esse tema da educação corporativa e também da transformação digital no Brasil e também no mundo. Eu vou confirmar aqui e vou ver aonde anda, por onde anda a Eleonora, se ela já está por aqui. Já estou na live. Eleonora. Rosemary Lomelino chegando, boa tarde. Boa tarde, minha amiga Zabelita também. O tema da nossa live hoje será educação corporativa. E transformação digital. Vamos verificar por onde anda a nossa amiga Eleonora Ricardo, que ainda não entrou aqui na nossa live. Temos aqui alguns minutos de tempo. Talvez ela esteja realizando alguma configuração do seu celular. Está me deixando aqui uma mensagem de voz. Vou verificar o que está acontecendo aqui. Com licença. Então, eu estou tentando entrar. Pelo que eu entendi, é só clicar no círculo, né? Onde está a sua marca, não é isso? Mas eu não estou conseguindo entrar. Você me ajuda aqui para poder entrar. Atualiza a página do Instagram, vírgula, arrastando para baixo. Eu acho que ela está entrando aqui pela Anitec. Vamos ver aqui se a nossa amiga Eleonora Ricardo entrar pela Anitec 2020. Estamos já juntos aqui. Pronto. Caso contrário, entrou a nossa amiga Eleonora. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Sérgio. Acontece... Deixa eu chegar só um pouquinho para trás. Vê se assim tá melhor. Isso, tá ótimo, tá melhor. Tranquilo. Tá? Tranquilo. É que eu estava muito perto. Isso, fica a seu critério. Ou você chega um pouco perto, ou fica mais longe, aí tanto faz. Não há tanto problema. Estou preocupada com a luz. Ah, sim, legal. Só pra... Então, para a gente conhecer pessoalmente agora, né, pela telinha do computador, bem-vinda Monique aí também. Um grande beijo para minha amiga Monique, para minha amiga Rosemary, lá de Niterói, né, que estão nos acompanhando aqui. Estamos hoje aqui com Eleonora Ricardo, né? Grata satisfação de tê-la conosco. Vamos falar, como eu já no início dei aqui um pontapé inicial, sobre o tema educação corporativa no Brasil
e transformação digital antes e depois do Covid-19. Deixa eu acertar aqui esse microfone para a gente poder ficar mais tranquilo. Monique, saudades mil. Você mora no meu coração. Em sua homenagem também aqui, ó, tô com esse Mickey Mouse maravilhoso aqui, né? Um grande beijo. Em breve estaremos lá na Disney. Eleonora Ricardo, @Eleonora Ricardo, @Anitec 2020, né? Quem quiser fazer o print da live ao longo da nossa live. E marcando também @Sérgio Taldo, compartilha no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, porque dentro de alguns instantes essa live estará lá no meu IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e também LinkedIn, né? Exatamente, saudades do Partiu Disney, é isso aí. Eleonora, presidente da Anitec, é uma honra estar com você aqui, vou aprender muito com você hoje, né? Vai ser assim uma grata satisfação. Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa, né? Doutora em Educação e Tecnologias Aplicadas, autora e consultora na área corporativa. Inclusive, hoje eu postei lá um livro, Educação no Século XXI, e te juro, né, eu já me desfiz de tanto livro, que eu não sei se a minha esposa, numa dessas mudanças aí, acabou mandando embora. Eu separei ele aqui até para a gente conversar, mas não achei o livro, mas tem aqui mais alguma outra coisa que a gente vai trocar uma ideia também. E desde já eu te agradeço, né, a sua presença, a sua participação. Fica o convite, né, para outras lives. Eu acredito que em 1 hora a gente não vai conseguir explorar todo o tema, né? E já de antemão, né, um grande brinde a nós, né, que sejamos... Preparei um chazinho bem tranquilo aqui de hortelã para eu ficar bem calminho, porque nós vamos falar de um assunto muito importante, né? O tema é vasto, né? O Brasil, como sempre, é um país que dizem, entre aspas, atrasado nessa área de educação. Essa questão da transformação digital, estamos sendo empurrados hoje, né, pela pandemia para poder usar computadores, Zoom, né, lives, a digitalização de tudo, e muitas pessoas não foram preparadas para isso, né, Eleonora? Mas antes, né, eu vou deixar as primeiras palavras para você, Eleonora por Eleonora, né, contar um pouco da sua história, conte-nos um pouco da sua história de vida, experiências, e o que levou você a se interessar por esse trabalho tão maravilhoso, que agora eu comecei a pesquisar melhor, né, você aqui, né, eu já ouço falar de você, da Anitec, a Rosemary sempre comenta, houve um evento, acho que ano passado eu não pude estar presente, né, se Deus quiser, nos próximos eventos estaremos juntos, você por você. Obrigada, super gratidão. Sérgio. Eu quero agradecer o convite, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, compartilhando com todos que estão assistindo, que vão assistir ainda. Agradecer a nossa querida amiga Rosemary, uma lutadora, né, da educação nesse país, e que a gente tem que tirar o chapéu para a Rosemary, e que também está sempre procurando unir as pessoas, né? Promovendo encontros que realmente têm sido, assim, pelo menos na minha vida, encontros muito gratificantes. Bom, você me perguntou, né, como é que eu fui parar nisso? Eu me surpreendo como eu fui parar nisso, porque minha formação é em letras, a minha primeira formação, né? Eu sou professora de língua espanhola e a educação acabou me levando à pedagogia, porque eu comecei a trabalhar na verdade, quando eu fui para a escola, e que eu passei no meu concurso público para o Estado, eu acabei também ingressando no nível superior para dar aula. E comecei na Universidade Gama Filho, e dando aulas de espanhol, e acabei conhecendo a terceira idade. Essa terceira idade foi, assim, me projetando como educadora. Fui desenvolver esse trabalho com idosos na UERJ, na Universidade Aberta da Terceira Idade. Que bacana. Acabei me apaixonando pelos idosos. Dos idosos, acabei indo para a pedagogia para poder me aprofundar e trabalhar essa questão da educação e envelhecimento. E ali eu comecei a trabalhar, apesar de ter um histórico anterior, mas, digamos assim, institucionalmente falando, foi o primeiro grupo que eu trabalhei
com capacitação de profissionais da área de saúde. Então, com médicos, enfermeiras, psicólogos, para que eles pudessem trabalhar com a terceira idade. Então, ali foi um start de um processo. Depois eu fui trabalhar no NUSEG, dentro da própria UERJ, que era um núcleo de estudos governamentais. Primeiro curso que eu estruturei nessa área, assim, foi de capacitação de parlamentares para assessoria parlamentar e assessoria também na parte das eleições. Então, eu fiz ali um trabalho, na época, pedagógico, que às vezes não aparece, né? Mas por detrás dos professores e alguns até políticos conhecidos, né? Pesquisadores conhecidos como Geraldo Tadeu Moreira Monteiro, mas eu estava ali por detrás, desenvolvendo esse trabalho, pensando como é que se prepara as pessoas para isso, né? E dali, quer dizer, eu já tinha o histórico da UNAT com mais de 110 cursos preparados para a capacitação de idosos e de profissionais de saúde, passo pelo NUSEG, e aí começa o desafio da educação à distância. Então, eu saio da UNAT, vou para a reitoria da UERJ, passo pelo NUSEG e aí vem o desafio. Leonora, tem que montar um curso à distância. À distância expandir para todo mundo. Expandir para todo mundo sobre gestão hospitalar. Agora você imagina isso no final dos anos 90, com a universidade sem dinheiro, tendo que estruturar um ambiente virtual de aprendizagem para poder dar conta do desafio. Então, estruturar uma equipe e preparar um conteúdo. Então, a gente começou assim. E daí eu não parei mais. É a maior quebra de paradigma, né? Porque realmente imagino isso aí nos anos 90. Você pode estar se perguntando por que eu estou com essa camisa do Disney aqui. Primeiro porque eu um dia ainda vou lá na Universidade Disney. Tá? Pretendo um dia voltar à Disney. E terceiro, porque quando você fala, eu costumo utilizar essa caneca aqui em momentos assim que a gente está realmente num grande beco sem saída, que você quer montar o cubo mágico, né? Você quer ter a solução para a educação, porque na realidade um país, como diz Rui Barbosa, se constrói com homens e livros, né? E se a gente não tiver verdadeiramente a base sólida da educação, a gente não consegue. Eu digo Universidade Disney porque quem conhece a Disney, a Monique está aí, a Rosemary, não sei se você já foi lá também, todo ano, se você vai lá, é uma experiência uau, né? As pessoas são educadas, as pessoas são coordenadas, o cliente em primeiro lugar, aquilo ali é uma experiência, a própria história da construção do que foi o Walt Disney, né? Do que é a Disneylândia, e o mundo do entretenimento, Hollywood, isso aí tudo leva a um procedimento, a um caminhar passo a passo. E muitas vezes nós não temos conseguido, em países subdesenvolvidos, a questão da educação. Fica sempre de lado, né, tem sempre uma questão financeira, como você, né, comentou, política. Né, então isso é muito difícil. E aí eu já vou logo de pronto, antes de fazer a pergunta, convidar você. Nós estamos organizando um evento do Contra o Mais Café com o Sérgio Taldo, 2020, vai ser um evento virtual, ou semipresencial, né? Eu vou mandar para você, acho que eu não te mandei o convite ainda. A gente está esperando entrar algumas pessoas para efetivamente começar no grupo, construir o evento de forma colaborativa. Então, se nós tivermos 30 pessoas fisicamente, né, fazemos um evento semipresencial, outras pessoas em outros países, outros estados, de repente um segundo dia, outras pessoas em alguns lugares, e mais umas 20 ou 30 né, fisicamente, para a gente apresentar e mostrar que 2020 foi um ano muito importante, apesar da fatalidade da pandemia, apesar de tudo, né, porque muitas coisas têm sido edificadas nesse momento tão difícil para todos. Então, já fica esse convite totalmente feito aí para você, né? Você pode me ligar, não tem sinal nem vermelho nem amarelo. Me liga 1h da manhã, 3 da tarde, meia-noite, 5 da manhã. Você pode me ligar a hora que você quiser. O que a gente pode entender por educação atualmente? Né? Porque tanto se fala de educação. Né? Temos tantos filósofos, tantos professores, tantos modelos, perdão,
o que podemos entender na realidade, na essência da palavra educação, que começa lá de berço, né, da minha família, da sua família, da família de cada um, e como é que a gente pode entender e estender isso para um processo de educação corporativa, né, que é a base, né, do seu estudo, né, do seu trabalho. Né, eu tenho realmente, estou aqui aplaudindo, estou lendo um pouquinho, estou entendendo um pouquinho, vou aprender muito com você ainda. O que você poderia deixar com a gente em relação a essas duas questões, educação, atualmente, e educação corporativa? Eu vejo a educação como uma construção. É uma construção. Uma construção que o indivíduo ele passa pela vida em todo um processo, né? A escola, o trabalho, a família, tudo isso contribui para a construção do indivíduo, né? Do ser. Então, eu penso muito em algumas questões, né? Tanto para a educação, digamos assim, a formação acadêmica, a educação formal, como a educação no espaço do trabalho, a educação do trabalhador, são construções que muitas vezes são esquecidas, que é o processo de autonomia do indivíduo. Você poder desenvolver o seu espírito crítico, a sua capacidade de refletir, de se posicionar diante da vida, diante da realidade das coisas, das pessoas. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que a escola precisa trabalhar. Porque quando nós vamos observar, né, a redação, a produção, né, o Enem pede muito, né, o texto do aluno, a redação, e às vezes não é só uma questão da ortografia ou das regras gramaticais que o indivíduo precisa e tem que dominar, mas é preciso construir um discurso. Sim. Esse discurso ele é construído a partir das reflexões, a partir das leituras, do entendimento do mundo, ler o mundo. E a gente tem falhado muito nisso. É verdade. E, consequentemente, isso acaba desdobrando dentro da empresa. Porque a gente precisa de trabalhadores que sejam criativos, sejam pessoas pensantes na vida e no mundo do trabalho também. E a gente acaba encontrando essas barreiras. Então, hoje a gente está se falando muito em tecnologia e é o que você falou, a questão da pandemia, ela acabou empurrando a gente, mesmo até os mais resistentes, para avançar na aliança com a tecnologia em prol da educação. Mas ainda tem muito o que se fazer porque os professores não estão sendo capacitados. Sim. A gente não vê políticas públicas para essa fase em que estamos, para que os professores sejam capacitados. Em 2018, eu capacitei 1.200 professores através da associação, através da Anitec, em parceria com a UERJ, em parceria com o Instituto da Criança e com o patrocínio da Brasilcap. Leonora, só para... Isso aqui é um assunto on topic. Você pode colocar em newsletter, pode mandar mensagem no WhatsApp, você me referencia em todos os eventos que você participa, que você recomende. Sim. Entendeu? Estarei aqui presente, eu e Rosemary vamos fazer o possível para estar contigo, porque isso realmente precisa ser levado à frente, né? O Brasil é um país continental, né? E tem muitas coisas que têm que ser feitas, mas se a gente esperar totalmente, né, só pelo governo ou pela organização privada, a gente não consegue realizar nada. Então, muitas ações dependem de pontos externos. Sei lá, nem que a gente seja um Elon Musk da vida aí, que vai fazer um foguete para ir a Marte, e de repente chega e diz assim, o presidente americano, a coisa está feita, o foguete está aqui. Nós já estamos indo, só assina e libera para mim. Estamos dentro da regra. Estou assim extrapolando, né, para a gente poder compreender, porque a gente escuta essa história da educação. O meu avô é educador, foi educador, faleceu.
O meu bisavô foi educador, a minha mãe foi educadora, também já faleceu. Eu fiz indiretamente alguns cursos de didática e 1 ano do mestrado em educação. Acabei tendo que interromper por uma questão de trabalho, de consultoria, que eu cheguei a ter 3.000 clientes, na época lá do Netscape, do início do modem, lembra? Da conexão de escada, eu cheguei a ter 2.000 e pouco, quase 3.000 clientes em Petrópolis e Itaipava, mas eu fiz 1 ano do mestrado em educação, então fiz didática, fiz várias disciplinas, e eu tenho esse sangue da educação em mim. Eu me vejo, muitas das vezes, em sonho, escrevendo num quadro, ensinando as pessoas. Eu me vejo levando... Basta ver que eu tenho alguns livros só aqui, né? Tem mais alguns ali, tem lá dentro, fora alguns que eu acabei tendo que mandar embora para o selo, porque eu tenho que ter espaço também aqui em casa, fora os que estão no Kindle. Então, isso é nosso, né? O gosto pela cultura, um gosto pelo conhecimento, porque isso realmente liberta, né? Agora, a maior parte das pessoas não tem acesso. Então, como você estava falando, veio a pandemia. Muitos foram obrigados, mas nem todos têm um telefone celular bom, uma conexão banda larga boa, um espaço adequado. De repente tem pessoas que estão vivendo numa condição muito difícil, né? Recebendo esse dinheiro que o governo está dando, né? Então você vai num supermercado, você compra com R$300, acabou o dinheiro, né? Então um país continental como o nosso, né, grande, e aí como é que uma criança, um adolescente ou até um idoso desse vai estudar online numa universidade à distância em Harvard, por exemplo, cursos grátis, uma universidade europeia com cursos grátis? Se o cara não tem nem neurônio, ele não consegue comer um feijão e um arroz. Então a base é estrutural, né? E aí, como você falou, reflete na corporação, reflete nas empresas, você não tem profissional. Sim, a gente, por exemplo, a pesquisa que eu fiz agora pela Tech, para tentar entender essa questão, né, da transformação digital na educação corporativa durante o pós-Covid, a gente percebe a preocupação dos gestores, né, daqueles assim, de grandes empresas, como esses profissionais vão atuar nas equipes se eles têm carência de profissionais qualificados e, por incrível que pareça, também carência de tecnologia. Está se falando aí, por exemplo, na questão do 5G, mas você vê 5G, mas só tem uma empresa que tem um celular já pronto para rodar em 5G no Brasil. Olha só. E como é que fica isso? Então, isso é muito complicado. E quando a gente começa, que eu também faço parte de um grupo de pesquisa sobre cidades inteligentes, e a gente vê também que muitas coisas, né, a tecnologia que a gente devia ter, a velocidade da internet, a democratização, que se falou muito em democratização das tecnologias, e hoje, por exemplo, quando a gente tenta falar para o professor usar um celular na sala de aula, que foi esse projeto que eu desenvolvi em 2018, olha, que é a tecnologia mais fácil. Você tá falando aí de cidades inteligentes, ó, tá vendo? Eu tenho 2 livros aqui, eu estudo muito esse assunto, cidades criativas. Sim. Se você quiser, pode me inserir também, porque eu acho, nós vivemos nas cidades, né? Estamos inseridos nas cidades. E tem um livro ali do Trigueiro, né? Que fala da questão das cidades, que eu gosto muito do André Trigueiro também, sobre a questão da sustentabilidade. Se puder, você me insere nesse grupo, porque nós precisamos ser o sal da terra, a luz no mundo, né? Ou a gente interfere e coloca um fermento para que o bolo fique melhor, né? Ou a gente vai sempre estar reclamando porque por exemplo, Petrópolis, temos tantas vocações aqui na cidade, não sei se você conhece a cidade de Petrópolis, mas muitas coisas de Petrópolis hoje não conseguem ser comparadas a uma cidade, por exemplo, como Nova York, como Paris, como Londres, como Mônaco, né? Vamos dizer Mônaco, que é uma cidade que tem essa questão do principado, né? E Petrópolis é imperial. Muitas coisas aqui a gente não consegue em função de questão de políticas públicas e iniciativa privada. E aí, né, cai em função disso aqui, ó. Eu não sei se a Leila está presente aqui. A Leila é a esposa do Márcio Campos, que desenvolveu um projeto aqui em Petrópolis sobre a questão das vocações da cidade, né? A gente não consegue avançar. Você não consegue levar as coisas adiante. E aí quem perde? A cidade
os empregos, Sim. os empresários, e aí eu me formo, você se forma, eu vou trabalhar em outra cidade. Sim. Entendeu? Mas por isso é que a gente está vendo assim, uma evasão de doutores do Brasil, de pesquisadores que estão indo embora do país. Uhum. Isso é uma coisa séria. E engraçado que no momento em que a gente tem uma lei da inovação aprovada, Isso. que permite as permutas, as trocas, interações entre academia e empresa, a gente acaba perdendo essa inteligência que sai do país e que poderia estar contribuindo não só com as universidades, mas contribuindo também com as organizações, com as empresas. E é um capital que a gente perde, é o capital intelectual do país saindo. Sim, exatamente. E aí o que a gente hoje está vivenciando, né, é fruto dessa pesquisa, que a gente está, a Anitec, Rosemary sabe disso, a gente está constituindo uma rede de empresas, uma rede de compartilhamento para que as empresas possam se apoiar, compartilhar conteúdos, compartilhar tecnologias, para tentar suprir o gap de formação de profissionais, o gap de tecnologia, o gap de conteúdos também, para desenvolvimento das competências estratégicas dessas pessoas, desses profissionais, porque você imagina uma pessoa, não vou falar instituição, mas eu fui dar uma aula e pedi para os meus alunos lerem um capítulo de um livro, certo, de um dos meus livros, e o capítulo tinha 10 páginas, sendo que, como é a folha aberta, na verdade, representam 5 páginas. Sim. E aí eu fiquei muito chocada com o que eu vi, que era uma pós-graduação. Os alunos, cada um leu uma página. Aí eu disse assim, o que você entendeu do texto? Eu só posso falar da página tal. O outro, eu só posso falar da página tal. Eu falei, gente, na minha época, a gente lia um texto inteiro para fazer interpretação. Hoje, eles mal conseguem ler uma página. Então, isso não é assim. O que a gente teve? Uma precarização da educação, um sucateamento da educação, e que começou lá na escola, no ensino básico, no ensino fundamental, e foi para a universidade, e dali da universidade, ou caiu para dentro das empresas, profissionais que não sabem fazer uma leitura reflexiva, às vezes, e tem dificuldade de apresentar soluções. Eu estava conversando essa semana sobre a questão do pensamento científico. E falando assim, gente, olha, eu concordo, tudo bem, tem muitas metodologias aí surgindo, a gente está falando de design thinking, a gente está falando de 6Ds, mas, na verdade, a essência é o pensamento científico, pensamento reflexivo, a problematização, você olhar um objeto, um assunto, e problematizar aquilo e ir atrás das respostas, fazer perguntas. E aí a gente não tem isso. A escola, que deveria fomentar esse pensamento reflexivo, essa questão da problematização, e você levar esse legado com você para a tua vida, para a sua vida prática, para a sua vida profissional, você não leva isso, porque ninguém te ensinou a pensar. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente pode ter muita tecnologia, mas se a gente não tiver profissionais que saibam lidar criticamente com essas tecnologias, os professores, profissionais da área de saúde, engenheiros, arquitetos, de nada vai valer toda essa tecnologia, porque ela será subutilizada. Sim, sim. Eu trabalhei por 2 anos numa empresa de tecnologia educacional chamada Trend, Tecnologia Educacional, e ela tinha sede no Rio e eu ficava aqui em Petrópolis. Você não tem noção, isso, nos tempos lá do Netscape, do Mirk,
do Internet Explorer quando nasceu, do modem. Você não tem noção da dificuldade que era isso. Tanto que a escola hoje fechou, eu não sei nem se essa trend existe, né? Então, existe exatamente esse gap aí, né, em que você não consegue fazer com que os profissionais sejam treinados e enfrentem a velocidade, né, dos aplicativos. E agora é tudo móvel, né? A qualquer momento você é a mídia, você publica, você pesquisa, você analisa, você vai na Amazon.com. Então, o mundo abriu, né, de uma maneira muito rápida, muito vasta, e isso passa pela questão da educação. Eu tenho acompanhado algumas lives aqui de educação, mas às vezes eu me restringo a fazer comentários, que a gente percebe que as pessoas estão querendo resgatar modelos que não podem ser hoje aplicados, entendeu? Então você tem que realmente inovar, você tem que ser disruptivo, você tem que ter uma... Não é tipo assim, não é que não tenha regra, né? Mas você é influenciado pelo Google. Você tá no Google? Tá. Não tá, você não existe. Você tem uma presença na rede social? Não, não tenho. Então você não existe. Você tem um site? Não, não tenho. Tá? Então é complexo, né? Tem uma pessoa comentando aqui, o Ramiro está comentando, a Isabelita está dizendo que presenciou muito isso, e o Ramiro está dizendo que é um desafio da educação ambiental também para formar uma sociedade sustentável. O Ramiro Farjala vai fazer uma live conosco sobre essa questão da questão do meio ambiente, né, sustentável com a questão legal, né, que ele é advogado. Então, a gente vê esse entrechoque, né, de ideias e os paradigmas que não quebram. E aí, obviamente, as empresas sofrem, né? Como você colocou aqui na nossa divulgação, ó, né, você fez esse estudo aí, né, uma pesquisa séria, isenta, e que trata temas relevantes para empresas, gestores de educação, corporativas, gestores de treinamento, equipes e fornecedores. Ó, atinge inclusive os fornecedores. Sim. Porque os fornecedores, né, a gente percebe, a gente tem ouvido bastante os gestores comentarem de que há uma dificuldade das entregas. E a gente percebeu que é uma dicotomia. A cabeça do gestor hoje está pensando em tecnologias emergentes. Uhum. E o fornecedor está pensando naquela coisa mais básica. Mas por que ele está pensando nesse básico? Porque ele não foi capacitado. Ele não tem recursos para investir em capacitação. Ele não tem tecnologia. Então, ele vai entregar produtos ainda de uma era analógica. Quando a gente está no digital, e o pensamento também é digital, é complexo, né? A gente não lê da mesma maneira a tela do computador, nosso cérebro não se relaciona da mesma maneira com o celular, que se relaciona com uma folha de papel. Exatamente. E as pessoas querem encaixar uma coisa na outra. Eu gosto dos dois, eu uso os dois. Tem aqui meu papelzinho, minha pauta, tem meu telefone, tem o Kindle, tem o livro, gosto muito de livros, só que você tem que saber trafegar e andar nesses meios todos, né? A Rosemary está comentando aqui uma coisa importante: é preciso ter mudança de consciência, só assim a transformação acontece. E pensam que a transformação digital é só digitalizar processos. Tem muita gente que imagina isso. Olha, eu digitalizei e está no computador. Vou para aula de informática na escola, voltando à trend, né? A tecnologia educacional que eu trabalhei uns 10, 15 anos atrás. Os professores ou os alunos nos viam no computador, né, e ficava aquele paradigma, né? O que vocês estão fazendo tanto no computador aí? Por que não tem o livro? Nós fazemos trabalhos com livro associado à pesquisa, pesquisa com papel na internet, o Google. Na época era Alta Vista. Olha só, era Alta Vista. Gente, eu lembro. A gente não tinha nem Google. Eu tenho um fio de cabelo branco em cada lado, né? Mas dá para... e aí hoje... Mas a gente... E aí hoje tudo é Google. Se você não está ali... Aí tem outros problemas, não é, Eleonora? Tem a questão da busca direcionada. De repente, eles querem que a gente veja isso. Então, é um problema. Privacidade, entendeu? Outras coisas que nós não tínhamos. Eu acho que essa questão, por exemplo, da proteção dos dados, né, na lei de proteção LGPD, dos dados, eu acho que as empresas vão ter que aprender a lidar com isso.
nós usuários também, porque assim, muita coisa acontece e, na verdade, isso não chega na população, na massa, né? A massa da população não sabe o que é isso. Uhum. Muitas empresas agora estão começando a descobrir, e agora tem uma lei, e vão ter que se adaptar. Uhum. Então, a questão é, há uma transformação, uma revolução que está acontecendo, a gente tem que saber o que vão fazer com o nosso CPF, com as nossas fotos, com os nossos endereços, com aquilo que nós clicamos quando optamos por uma imagem ou por outra, porque a gente está... O André Lemos e o Pierre Levy escreveram um livro sobre internet, sobre cibercultura, e a gente tem uma sensação de que nós somos livres no ciberespaço. Não somos. E, na verdade, não somos. Nós somos tutelados o tempo inteiro. A gente está sendo acompanhado, monitorado a todo momento. Então, essa lei de proteção de dados, eu acho que a gente tem que saber, tem que conhecer, tem que respeitar. E a gente tem que saber, de fato, seremos protegidos? Porque por mais que existam leis e normas para serem cumpridas, sempre tem alguém violando, né? Uhum. E aí, até onde ela vai nos alcançar, de fato, e vai nos proteger? Agora você vai abrir, por exemplo, a sua conta numa operadora de celular e você não basta mais você levar a sua identidade, você tem que ter o reconhecimento facial. Só que é o seguinte, se a sua foto for de 20, 30 anos atrás, a tecnologia não funciona, porque ela não reconhece você. O agora não bate com o antes. Então, são essas questões que a gente vai ter que também lidar, de você estar andando na rua e mal você sabe, tem noção que alguém está ali já fazendo o teu reconhecimento facial e alguém já te fotografou e já tem alguém te monitorando. E aí, como é que a gente vai controlar isso? Então, eu separei isso aqui, ó. Tá vendo? 21 lições para o século XXI, e o Yuval Noah Harari. Ele tem aqui no capítulo 5, que ele fala de resiliência, e ele fala de educação, sentido e meditação. O primeiro capítulo, item 19, educação, em que ele fala aqui que a educação é a única mudança, a mudança na educação é a única constante. E aí eu fico também me questionando aqui. Tá? Você está com tudo mudando, tudo alterando, tudo sendo modificado, alguém está manipulando, né, de alguma maneira essa modificação, você compra um celular, daqui a um ano e meio, 2, já não serve mais, e eles querem vender celular, e os celulares a 6, 7, 8 mil, 9 mil reais. Então, tipo assim, até que ponto, né, a gente tem na questão da educação, que obviamente vamos estudar e ler e aprender, e sempre se desenvolver, sempre, né, isso aí ficou até um pleonasmo, né, sempre se desenvolver, sempre, mas a maior parte das pessoas, como esse grupo de alunos que você comentou, cada um pegou a primeira página, o outro pegou a segunda página, o outro pegou a terceira, a pessoa não consegue ler um livro, a pessoa não formula uma ideia, a pessoa não consegue escrever um parágrafo. Você vê cada vez mais hashtag não sei o quê, tudo abreviado. Então, tipo assim, existe um autor americano, né, que fala que nós estamos gerando uma sociedade, como é que chama? Uma sociedade, tá até aqui o nome do livro, uma sociedade superficial. Estamos criando uma geração superficial, em que eu fico o tempo todo tentando maquinar informações como se eu fosse um computador, e eu tento trazer da máquina para mim, eu fico o tempo todo gerenciando informações. É grupo de WhatsApp, é Instagram, é página, é site, é e-mail. Né? Eu fico o dia inteiro ali. Será que chegou mais alguma coisa? Será que não sei o quê, mas não sei o quê? E aí as empresas, né? Eu trabalhei em empresa multinacional, trabalhei na General Electric, e na época a GE era tida como uma das piores empresas para se trabalhar. Você sabe por quê? Índice de suicídios, separações e infartos. Porque as pessoas eram tão estressadas, eram tão focadas ali na corporação, no trabalho, que as pessoas... Então, a educação corporativa dentro da GE dizia, sabe o quê?
Eleonora, não me importa o que você vai fazer com a sua família, com o seu cachorro, com o seu marido. Importa que você resolva primeiro os problemas da GE, produção. Depois, se você tiver um tempo, você vai ver a sua família, seu marido, seu cachorro. Então, alguns amigos meus infartaram, morreram. Eu tenho um amigo que hoje está numa cadeira de rodas, né, teve um derrame. E aí eu acabei saindo 10 anos depois, que eu falei assim, pô, isso aqui não dá para mim. Não tem como, você não tem como trabalhar numa organização. Aí vem a pandemia agora. As empresas de revisão de motores, inclusive Petrópolis tem uma GE, demitiram 500 funcionários, porque os aviões estão no chão. Sim. Então a maior parte dos aviões estão parados também. O que está acontecendo hoje, assim, eu tenho acompanhado desde que iniciou a pandemia, né? O que está acontecendo com as equipes, né? Primeiro, as equipes dessas empresas dedicadas à educação corporativa são equipes muito reduzidas, mesmo nas grandes empresas. Uhum. São equipes que vão de 1 a 10 membros. Então, eu pensando assim, bom, se essa equipe começar a ter que desenvolver materiais didáticos para a educação à distância, numa equipe de 10 pessoas, pensando assim, no máximo, né, no teto, a gente já sabe que uma equipe, no mínimo, são 6 pessoas. Isso, assim, para trabalhar muito apertado. Uhum. Então, a gente já sabe que essas equipes, durante a pandemia, estão tendo que vivenciar uma mudança de paradigma grande, porque a maioria tinha só, praticamente, 80% ou 90% das ações presenciais. Uhum. Com o isolamento social, elas tiveram que inverter o jogo para 100% online ou 80% ou 90% online. Mas aí é o seguinte, com que roupa eu vou para a festa que você me convidou? Exato. Quer dizer, com que tecnologia, com que conteúdo, com que profissionais. Então, assim como o momento, por um lado, é bom a gente ter esse empurrão, mas isso também para enfrentar e passar, fazer essa transição, mas ao mesmo tempo ela está sendo uma transição meio que sofrida. Sim, percebemos isso, sim. É uma transição. As equipes estão trabalhando demais. Exato. Eu até postei ontem um gráfico que a professora Marta Gabriel, eu gosto muito da professora Marta Gabriel, postei um gráfico, não sei se foi ontem ou anteontem, falando sobre a questão do excesso, né, de trabalho. As pessoas estão trabalhando muito mais, né, do que verdadeiramente seria o esperado. A Zabelita está comentando aqui, ó, dados coletados o tempo todo e direcionando / manipulando as escolhas do público. Então, se você compra like, se você paga o Google para estar nas primeiras posições, você aparece. Se você não paga, você não aparece. Começo, meio e conclusão não se conectam nos textos da maior parte do nosso público, de colaboradores de multinacionais e etc. Então, é exatamente isso, né? A gente está percebendo isso. Por exemplo, você vê as revistas, né? A educação corporativa, digamos, não vou citar nomes, de revistas, jornais, televisão, né? Com informações tendenciosas, né? De fake news, né? Ou até de matérias que aparecem lá, né? Que na realidade tem uma tendência X ou Y, né? E aí vem um antagonista, vem agora vários outros aí abertos, né? Que você inclusive recebe conteúdo gratuito e não tem assinatura. Então, tipo assim, o mundo mudou de uma forma tão drástica, né, que você vai, de repente, botar o seu filho, ou você tem uma escola, ou você tem adolescentes e crianças, como é que você vai orientar, né, essa turma? Existe uma ausência de líderes, né? Como é que você vê essa etapa? Olha, eu inclusive, a nossa pauta aqui eu já até esqueci, tá? A nossa live está disruptiva aqui. Tem algumas perguntas que nós normalmente faríamos, vamos fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta live, porque às vezes o normal também vai acontecendo e a gente vai indo nesse sentido, né? Como é que você vê também, Eleonora, que eu sinto isso, uma falta de líderes, né? A gente tem que quase que no universo, em forma de mosaico, né, com vários, vamos dizer assim, várias peças de quebra-cabeça, começar a querer montar e ter uma referência. Então, muita gente não consegue isso.
Eu acho que a gente perdeu alguns profissionais, alguns líderes que já partiram e que defendiam a educação com unhas e dentes. E a gente, de fato, eu sinto essa eu sinto essa carência de hoje no Brasil a gente ter uma liderança mesmo que fale de educação, que levante essa plataforma e que a priorize, né? Quando a gente fala do domínio da tecnologia, a gente não está falando só da tecnologia. A gente está pensando assim, como a pessoa vai articular o pensamento, como ela vai se relacionar com o mundo, como ela vai se relacionar com esses aparatos tecnológicos, como é que ela vai tomar decisões e resolver questões da vida cotidiana e do mundo do trabalho. Então, é muito difícil. O professor hoje, como a gente fez, por exemplo, a questão da capacitação, para ele aprender a usar o celular dentro da escola, a gente enfrentou problemas. Imagino. Porque o professor... Não, isso eu tenho que falar. O professor dizia assim, poxa, eu estava ensinando os meus alunos a usarem o celular e o coordenador da escola passou e me recriminou. Outro me disse assim, os alunos têm que roubar a senha, né, para poder entrar no Wi-Fi da escola, para eles poderem usar o celular. Então, e outra coisa, e o mesmo aluno que tem o celular dele com acesso à internet, ele não quer gastar Exato. que ele tem com educação. Perfeitamente. Ele não quer gastar porque ele não vê valor. Exato. Então, por que eu vou deixar de estar no Instagram? O que eu vou ganhar agora com isso? Nada, então eu não faço. Então fica uma questão celular, assim, muito imediatista. A gente está batendo papo pelo Instagram usando o celular. O celular é um microcomputador. Você já tem pacote Office no celular. Sim. Você pode dar aula com o seu celular. Sim. Você pode produzir conteúdos para celulares. A gente, inclusive, tem uma capacitação para as empresas sobre isso, sobre como você cria um vídeo educacional no celular, como você cria um áudio no celular, um áudio educacional, e aí até que ponto isso interessa. Porque como é que eu vou dizer assim? É você quebrar paradigmas e você dar poder na palma da mão para as pessoas. Sim. Então, é falar de acessibilidade, é falar de democratização. E aí ainda tem gente que consegue demonizar a internet, demonizar o celular. Exato. Tá rolando, então, o que é mais caro? Tá rolando um bate-papo aqui, a Vanessa dizendo o seguinte, a Vanessa Freitas, pedagoga, o que percebo dentro das empresas é querer resultados imediatos. E a educação é um processo de construção. E a Zabelita diz que é também um processo contínuo. Só que é o que você está falando, Sim. Como é um processo contínuo, né, e precisa realmente ter um uso, uma dedicação maior do professor ou do aluno, ou das pessoas envolvidas, isso aqui não me interessa. Como eu não vejo um valor pragmata no momento, um pragmatismo ali, o que eu vou ganhar? Então isso vai ficando para depois. Aí você não dá continuidade ao desenvolvimento do processo educacional, que está em tudo. Sim, e entra uma questão que a gente tem falado esses dias, que é planejamento e avaliação. Então, as empresas precisam realizar avaliação e precisam checar o resultado dessas capacitações e precisam apresentar esses indicadores. Porém, as pessoas não estão sabendo como é que eu vou avaliar aquela capacitação que foi oferecida. Como é que eu vou mostrar para o meu CEO que o investimento que foi feito dá retorno de fato para o investimento naquelas capacitações? Sim. E eu digo, olha, tudo nasce numa questão chamada planejamento. E aí eu voltar novamente na questão do pensamento científico.
O pensamento científico, eu não consigo, eu não vejo o professor Pardal. Entendeu? Não é a questão. Isso está lá em Descartes. O pensamento científico, a problematização, e a gente sair daquela questão da superstição, sair do achismo para um pensamento lógico. Princípio, meio e fim, o entendimento sobre um objeto, desenvolvimento de um raciocínio, e aí você criar, entender o problema, criar hipóteses, ir a fundo no estudo, na análise de cenário, e você trazer ali as possíveis respostas. O que a Isabelita está comentando. E a gente não foi capacitado para isso. Tá vendo? O que a Isabelita está comentando aqui, que exatamente, Rosemary, eis a raiz do problema. A Rosemary está dizendo que o professor perdeu a liderança dentro da sala de aula. A escola, em grande parte, não forma líderes. E depois termina a Rosemary, que os profissionais das empresas precisam valorizar a qualidade e não a quantidade das capacitações. Isso é uma coisa que eu também tenho percebido. Eu comecei a fazer uma live por semana, né? A ideia seria ter uma boa live por semana, né? E eu devo romper o final do ano aí com 200 lives, mas não é a questão de quantidade, né? Eu tenho feito lives com conteúdo interessante, relevante. Hoje estamos aqui na live de número 90, 90, o número do Ronaldinho, né? O número do Ronaldo, 90, né? Então a nossa live de número 90. Então eu estou gerando aqui muito conteúdo, né? Várias pessoas, na realidade a live não é minha, é de todos, e eu vejo cada dia aqui, né, as pessoas que estão participando, que estão falando do que tem feito, do que as empresas têm realizado, e a responsabilidade que está sobre, né, a nossa responsabilidade aqui, né, para desenvolver, escrever sobre isso, e que isso seja útil a alguém. Estamos fazendo live aqui, gastando tempo, perdendo tempo, qual é o propósito? Óbvio que tem um propósito, né? Então, é o que você está comentando, e a Rose está dizendo, não temos líderes, né? A gente vê muita gente em 500 milhões de lives, em 500 milhões de cursos, mas o que faz com tudo isso? Sim. As empresas hoje, elas estão investindo muito em desenvolvimento de lideranças. Eu acho que elas estão se sentindo ressentidas dessas pessoas que vão ter o pensamento reflexivo, que vão resolver problemas, que vão trazer respostas, de pessoas que vão enfrentar as intempéries, né? Quem poderia, né, pensar que esse ano, que começou tão bem, e a gente, de repente, já está todo mundo recluso dentro de casa? Exatamente. Então, isso é reflexo desse mundo estável, desse mundo VUCA. E aí a pandemia deu uma rasteira em todo mundo. Aí, olha só, vocês vão ter que parar para repensar a vida de vocês. As organizações, os organismos, os sistemas, as redes terão que ser repensadas. Vai ter que resetar tudo. Você está falando de mundo VUCA? Resetar tudo. Eu vi uma propaganda que diz assim, tudo vai continuar como antes. Fique calmo, tudo vai continuar como antes. E aí, depois eles mudaram o discurso, porque eu acho que caiu a ficha que não vai continuar tudo como era antes. E mesmo depois da vacina, não vai continuar. Foram muitas mortes, muita gente infectada. O relacionamento das pessoas mudou, modificou. A gente, por um lado, a gente se aproximou, mas a gente abrimos as nossas casas para poder fazer as nossas lives, abrimos as nossas vidas, porque a gente ficou cada um no seu quadrado, sem poder ter um contato físico, um abraço, um beijo, olhar o outro nos olhos. Por falar nisso, um grande like para você. Like, né? Um grande like aqui. Estou voltando aqui com o like, né? Com a almofadinha do like. E também tenho I like you, que é uma outra. Então, antes que nós estou olhando aqui o relógio, temos aproximadamente 5 minutos aí para a gente encerrar a nossa live. Vai ficar registrado. Se eu conseguir no vídeo captar essa imagem, a gente bota esse like lá.
senão a gente coloca outras imagens, né? E você está falando de mundo VUCA, né? Para as pessoas que ainda não se lembram, mundo VUCA é vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, né? Vulnerável, complexo, incerto e ambíguo. E a questão do pensamento, né, dos 4 Cs, né, que você falou, comunicação, colaboração, pensamento crítico e criatividade. Que é isso que falta. Repetindo, criatividade, crítico, colaboração e comunicação. Estou vendo aqui que eu fiz uma live recente com um amigo aqui de Petrópolis, baseado nesse livro do Harari, e aí a gente estudou essa questão da educação, e também tem um texto do Byung-Chul Han, você conhece? Você já leu? Byung-Chul Han? Ele recentemente escreveu falando sobre a questão lá dos asiáticos versus os ocidentais. Então, como é que na pandemia os asiáticos se conduziram versus como os ocidentais se conduziram? É bem interessante, depois eu posso compartilhar com você. E a gente fez o estudo em cima aqui do livro do Harari, falando das 21 lições, né, para o século XXI. Mas nesse instante, olha, estamos aqui, né, vou dar aqui o meu gran finale, né, você já está convidada para outras lives. Estamos aqui com a grata satisfação de receber Eleonora Ricardo, né, da Anitec. Eleonora é presidente fundadora da Anitec, Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa, doutora em Educação, Tecnologias Aplicadas, autora e consultora na área corporativa. Quem quiser, faça o print de tela, né, e compartilhe, eu já fiz os meus aqui, @Eleonora Ricardo, @Anitec 2020 e @Sérgio Tauto, porque daqui a alguns minutos a live termina, mas o assunto continua, a educação continua, a educação corporativa também, a transformação digital está vindo aí como um verdadeiro trator. Com você, Eleonora, temos 3 minutos aproximadamente para você deixar suas considerações finais da live, mas não são finais, né? Que a gente nunca vai finalizar. Sim. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de, talvez, para pessoas que não estão assistindo conosco e aquelas que vão assistir, para que a gente possa realmente dar um pouquinho de acerto aqui no nosso cubo mágico e a gente conseguir encontrar a solução, né, para esse problema tão importante, né, que é a educação no nosso país e no mundo, né? Sim, com certeza. Primeiro, quero te agradecer mais uma vez, Sérgio, assim, fantástico, né? A Rosemary falava muito de você também, então foi um grande prazer estar aqui. Para você também. Muito obrigada. Mais uma vez agradecendo a Rosemary, agradecendo todo mundo que tirou um tempinho hoje para vir aqui, para assistir a gente. E falar o seguinte, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, acredito nas pessoas, acredito na força do trabalho, eu acredito muito no trabalho, sabe? E aí eu acho que não dá para a gente ficar de braços dados. Uhum. Acho que cada um pode fazer a sua parte. Eu ontem estava vendo uma história de uma moça de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, que ela, sem nenhum tipo de apoio, ela está conseguindo arrecadar alimentos para distribuir para a comunidade dela. Quando a gente vê que o índice, né, a fome no Brasil aumentou, o índice de pobreza aumentou e que mais pessoas estão passando fome no nosso país, a gente tem que ficar muito atento. E aí a gente tem que falar, assim, de democratização da educação, democratização das tecnologias, acesso para todo mundo. E saber que cada um pode fazer a sua parte. E agora você pode fazer a sua parte de dentro da sua casa. Alguém lendo para alguém, alguém produzindo um áudio para alguém, um vídeo educacional, alguma coisa que seja, né, que traga um alento, um ânimo para essa fase que a gente está passando e que vai perdurar. E mesmo depois da vacina, a gente vai ter os reflexos disso. Sim. Aí ainda durante alguns anos. Ó, a Rosemary já tá deixando aqui a dica, né? Papear sobre educação é sempre encantador e inspirador. E a Laurinda, né, Maia, é preciso agendar outra live. A Anitec, Eleonora, tem muita experiência para relatar. O convite está feito. O Instagram está nos dando aí os 30 segundos finais.
Muito obrigado. Olha, você pode me inserir em qualquer lista que você tiver, em qualquer mail, em qualquer informação de eventos, pode passar para mim, manda para cá que a gente vai junto construir esse mundo novo. Né? Um grande beijo, um ótimo abraço aí. Obrigado a todos que estiveram conosco. Daqui a pouco estaremos lá no Instagram.